bem, pessoal. Na aula passada, nós falamos sobre algumas patologias, certo? E hoje vamos fazer a devolutiva das atividades aí que vocês fizeram, certo? Muito bem, então, caderno, lápis, papel na mão. Vamos lá, questão de número 1. Quais sinais e sintomas da ITU, infecção no trato urinário? Bom, então a definição, infecção no trato urinário, nós sabemos que na sua normalidade, na bexiga não pode existir presença de micro-organismos, de bactérias, né? Então, a partir do momento que há a entrada de micro-organismos patogênicos na bexiga, nós temos uma cistite, certo? Mas a presença de micro-organismos nem sempre são, às vezes, do meio externo, por exemplo. Elas podem ser da própria flora bacteriana natural do organismo. Então, os sinais e sintomas são dor a urinar, disúria, a polaciúria, né, aquela sensação de vontade de urinar, e você vai ao banheiro e tem só um pouquinho de urina, e sai do banheiro e já sente vontade de ir novamente. Então o nome disso é polaciúria, várias micções em pequena quantidade, certo? Alguns sintomas podem incluir febre, né, dor a urinar, desconforto a urinar, desconforto na região suprapúbica, na região da bexiga, certo? E ardência também a urinar, beleza? Questão de número 2. Quais exames são essenciais para o diagnóstico de nefrolitise? Nefrolitise, né, é o cálculo localizado nos rins, beleza? Existe cálculo biliar, né, na vesícula biliar, cialolitise lá nas glândulas salivares, né, mas estamos falando dos cálculos que se formam nos rins aqui, certo? Quais são os exames, né, o que é essencial para diagnosticar? Claro, o exame clínico, né? A clínica é soberana, o médico vai fazer lá a avaliação clínica, o teste de Giordano, enfim. Mas os exames aí, ele pode pedir exame de urina, né, para detectar aí hematúria, se tem sangramento, né? Ultrassonografia, exames de imagem basicamente, né? Ultrassonografia é capaz de localizar. Urografia excretora, um exame de radiologia aí também com contraste, ou tomografia computadorizada, tá bom? Mas normalmente aí um ultrassomzinho manda muito bem, beleza? Cite tratamentos para insuficiência renal crônica e insuficiência renal aguda. Bom, nós estudamos lá que a insuficiência renal crônica é irreversível, certo? Por isso que é crônica. Então o tratamento, o que o paciente vai ter que enfrentar dali para frente? O paciente ele precisa dali em diante de hemodiálise, né, ou transplante renal. Ou ele é uma insuficiência renal crônica não dialítica, ou seja, ele tem uma insuficiência renal com um grau de comprometimento ainda que permite que os rins ainda filtrem um pouquinho. Então ele faz um controle rigoroso, né? Evita alimentos aí, determinados tipos de alimento. Então o nutrólogo vai orientá-lo quanto a isso. E ele vai controlar também a ingestão hídrica, né? A ingestão de água, né? Sem contar que vai evitar uma série de outras questões aí que pode prejudicar os rins. Então não vai beber refrigerante, alimentos muito ácidos, ele vai ter uma dieta controlada, controlar a pressão arterial, diabetes, então tem que estar super controlado. Do contrário aí, a hemodiálise, filtração por hemodiálise, quando é na máquina, ou diálise, quando é um sistema aí como a diálise peritoneal, por exemplo, nós falaremos na próxima aula, né? Então a insuficiência renal crônica, ou transplante, ou hemodiálise, ou controle rigorosíssimo caso os rins ainda filtrem um pouquinho, tá? A insuficiência renal aguda, né? A insuficiência renal aguda ela pode ser causada também, né, por questões metabólicas, né? Ou por uma infecção. Então o tratamento inicia-se tratando a causa, né? Uma infecção grave, né? Um quadro metabólico exacerbado, então é tratando aí o quadro que causou o problema. Sendo assim, ambos aí nós teremos que controlar, fazer um balanço hídrico, né? O que é balanço hídrico?
é controlar o que o paciente ingere de líquido e o que ele elimina de líquido, certo? Isso é importantíssimo. Controles dos níveis pressólicos, né? A pressão arterial, controle de sinais vitais de uma maneira geral, tá bom? E aí, falando nisso, a gente já está respondendo um pouquinho das orientações importantes que devemos fornecer ao paciente com insuficiência renal crônica, que é a questão de número 4. Então é importante que ele tenha uma dieta hipossódica, né? Uma dieta aí balanceada. Existem alguns alimentos aí, eu vou deixar para vocês pesquisarem, que eles deverão ser cozidos, tá? Para evitar a ingestão de algumas substâncias que podem sobrecarregar também a parte renal, tá? O balanço hídrico, controle rigoroso de níveis pressóricos, ou seja, pressão arterial. E o paciente também é importante que ele tenha ali um controle do que ele ingere de líquido, ele não pode exceder aquele volume diário, né? Então a equipe médica, o nefrologista, ele vai sentar com o paciente e vai falar, olha, você tem aí 300 ml ou você tem 100 ml por dia. Então vai depender da terapia que ele fizer aí, de hemodiálise ou da diálise, tá? Os cuidados aí, se ele for fazer hemodiálise com a fístula, né, que é o dispositivo que vai ter que ser realizado cirurgicamente para ele fazer o procedimento. Nós aprenderemos isso nas aulas futuras aí. Ou se for a diálise peritoneal, os cuidados com o catéter, tá bom? Que nós aprenderemos, falaremos hoje, certo? Então, basicamente, atividade de correção é essa aí. Beleza, pessoal? Então é isso. Corrijam aí suas atividades e tenham tudo em ordem para a prova, beleza?